Estamos então na nossa figurinha do PCP. Sei que todo mundo já está adorando ela, já decorou ela de cor salteado. Estaremos trabalhando com planejamento e controle de distribuição quando formos lidar com o estoque final ou com controle de materiais, quando estivermos falando de estoque inicial. Ambos os tipos, tanto final quanto inicial, as duas ferramentas que eu estarei passando aqui para vocês servem. Apenas uma delas, que é o LEP, Lote Econômico de Produção, que é para estoque intermediário. Mas o LEC, com C, e a curva ABC de estoque servem para os dois formatos, tanto estoque inicial quanto estoque final. Falando um pouquinho sobre estoque, antes da gente ir lá para as ferramentas, todo mundo sabe que o estoque é dinheiro parado. É um dinheiro que, às vezes, eu gasto mal, mas às vezes é necessário. Normalmente, o estoque é necessário quando a minha taxa de compra e a minha taxa de venda são diferentes, ou a minha taxa de processo é diferente da minha taxa de demanda. A minha demanda puxa muita coisa e eu produzo pouco, ou eu tenho que produzir muito de uma vez e a demanda pega por pouquinho. Então, quando eu tenho diferenças entre os ritmos de produção, de compra e de venda, eu necessito de estoques dentro da empresa. Quando a gente consegue balancear ou deixar em harmonia um com o outro, eu não necessito. E é isso que a produção enxuta, quando a gente viu lá o sistema Kanban Rede 1K, tenta fazer, pelo menos dentro da empresa, nivelar todos os setores. Mas para fora da empresa é bastante complicado. Às vezes a gente não dá conta de nivelar com o nosso fornecedor, nem com o nosso cliente. E isso gera o estoque. O estoque é um dinheiro parado, é um recurso que você poderia estar utilizando em outra coisa, porém você gasta para comprar material, para manter a pessoa para organizar esse material, para manter o sistema, para limpar, para o aluguel daquele espaço, a energia para aquele espaço. Então são despesas que a gente tem dentro desse estoque, não apenas o estoque em si, o custo do material, mas todos os custos envolvidos para manter esse estoque em funcionamento. Quais são esses custos? Os custos principais do estoque são custo de colocação de pedido, desconto de preço, falta de estoque e custo de transporte. Esses quatro primeiros, eles tendem a puxar o nosso estoque para cima. Quanto mais eu tiver estoque, quanto mais eu comprar de uma vez, menor fica o custo de pedido. O frete, por exemplo. Menor fica maior fica o nosso desconto sobre cada peça. Se eu comprar 100 e comprar 1.000, provavelmente eu consigo um desconto maior nas 1.000 peças. Então, esses quatro primeiros custos envolvidos com o estoque tendem a puxar a gente a ter um estoque muito alto, porque eu reduzo o custo dele. Por outro lado, eu tenho alguns custos que puxam meu estoque para baixo. O principal deles, o custo de oportunidade, ou o capital de giro. Em vez de eu ter dinheiro para a empresa, eu tenho dinheiro em estoque, em material que eu não consigo vender. É um dinheiro parado. Mas eu também tenho, igual a gente já comentou, custo de armazenamento, custo de impostos ou obsolescência. Existem produtos que perdem a validade. Ineficiência da produção, que igual vocês lembram lá do Lean, o estoque esconde os outros defeitos. Então eu tenho custos que puxam também o estoque para baixo. Então, simultaneamente no estoque, eu tenho custo que me força a comprar muito e tenho custo que me força a comprar pouco. O que a gente vai aprender é como que o PCP interfere nisso, comprando o ideal, ou alocando ou tendo estoque no nível ideal baseado nos custos. Antes da gente ir lá para as ferramentas, continuando aqui um pouquinho mais com a nossa teoria, existem 5 tipos de estoque dentro da nossa organização. E para cada um deles existem cálculos, existem ferramentas adequadas. Um primeiro estoque a gente chama de estoque de segurança. É aquele bendito IC. E se o fornecedor atrasar, eu vou parar minha produção? Não, eu tenho um estoquezinho de segurança. E se der na telha do meu cliente comprar 10.000 itens em vez de só 9.000? Então é bom ter um estoquezinho de segurança. Então, o estoque de segurança nada mais é do que um compensador de incertezas, desses ICs. Eu consigo calcular esse IC e jogar lá dentro da nossa empresa por meio do estoque de segurança. Existe também o chamado estoque de ciclo. Como eu não consigo em uma máquina produzir duas coisas diferentes, eu vou produzir o produto A na máquina enquanto o B fica estocado. Depois eu inverto. Produzo o B e depois o A.
Então, eu tenho esse estoque de ciclo, por conta que a máquina não consegue produzir 2, 3, 10 produtos de uma vez. Eu tenho que produzir aquele produto em específico. Outro estoque relacionado aos nossos setores produtivos é o estoque de desacoplamento, que normalmente funciona em arranjos físicos funcionais. Basicamente, a mesma historinha da máquina, só que em vez de ser só da máquina, que é o estoque de ciclo, a gente está na célula inteira. São os equipamentos, para eu ter uma eficiência maior, eu tenho que colocar muita peça lá dentro dele, em vez de produzir por pouquinho. Tem a célula que eu preciso produzir em lotes grandes para compensar. Então, isso a gente chama de estoque de desacoplamento. Temos ainda o estoque de antecipação. O estoque de antecipação ele é útil quando eu tenho demandas sazonais, aquelas demandas que têm picos e vales ao longo do tempo, que elas vão variando como se fosse uma senoide. Em momentos de vale, eu produzo um pouco a mais para ter estoque para que, no momento de pico, eu não precise aumentar a produção. Então, um compensa o outro. Isso a gente chama de estoque de antecipação. E, por fim, o último tipo de estoque é o estoque no canal. O estoque no canal, eu já comprei o produto e ele está sendo transportado para mim. Saiu do meu fornecedor, esse estoque já é meu, mesmo estando na estrada, mesmo estando no navio, mesmo estando no avião. Eu já paguei por ele, então ele é meu. Isso a gente chama de estoque no canal. Está em algum lugar. No Brasil, a gente está evoluindo com a ideia de que, mesmo eu comprando determinado material, eu deixo ele estocado no meu fornecedor, por conta que provavelmente a empresa não tem espaço para esse estoque. Também nesse formato, quando eu compro e o fornecedor estoca para a gente, também é um estoque no canal. O produto já é meu, só está alocado em outro lugar, como se aquele espacinho fosse meu na empresa do meu fornecedor. Nos Estados Unidos, na Europa, isso já é muito comum. No Japão, principalmente. O Japão é campeão de fazer isso. No Brasil, agora que a gente está começando a pensar que eu não preciso ter o estoque físico na minha empresa. Eu posso manter o estoque no meu fornecedor. Quando eu precisar, eu peço ele. Isso reduz bastante o espaço físico utilizado pela nossa empresa. Outro jeito de classificar o estoque são aqueles três que eu já comentei. Estoque inicial, que pode ser chamado de estoque de matéria-prima. Estoque intermediário, que são de subcomponentes ou de semi-acabados. E o estoque final, que é o estoque de produtos ou serviços lá no final, que eu tenho a oferecer. Então, é um outro jeito também da gente dividir o tipo de estoque. Além de eu dividir na onde está o estoque, que é as 5 classificações anteriores, eu posso dividir qual que é a posição dele dentro do meu conjunto produtivo. Se é lá no começo, se é no meio ou se é no final. Como eu tenho o estoque, eu tenho que gerir esse estoque, tenho que administrá-lo. Tenho que armazenar os materiais em lugares corretos, tenho que programar a compra, não posso comprar muito porque não cabe, não posso comprar pouco porque vai faltar. Tenho que organizar quem vai cuidar daquele estoque. Pode ter produtos muito caros lá, então tem que ter alguém para cuidar. Tem que ter um sistema que organize esse estoque para não ficar contando todo dia quantos parafusos eu tenho. Então, tudo isso faz parte da administração de materiais. Eu não vou focar muito aqui porque vocês já tiveram essa parte lá em logística. Então, só vou passando os conceitos necessários para a gente entender as 3 ferramentinhas de hoje. Então, dentro da administração de materiais, a gente gira todo esse ciclo de controle de compra e controle de estoque. Planejamento de compra e planejamento de estoque. Eu começo com a solicitação de compras, solto ordem de compra, faço orçamento, faço cotação, faço um contrato, requisito, registro a entrada, recebo. E no estoque, assim que eu registrei a entrada, eu faço o inventário, armazeno, jogo no MRP e endereço onde que está o nosso produto. Esse endereçamento é algo bem interessante da gente estar lidando, que daqui a pouquinho a gente já vai falar com ele, que é onde eu vou colocar o produto na nossa empresa, que quando a gente aprender ou reaprender a curva ABC, isso vai ser bastante interessante. Começando então essa administração de materiais bem rapidinho aqui, eu inicio pela reposição dos materiais, que é o nosso sistema de compras. Para conseguir executar a compra de um material, o PCP interfere lá no setor de compras. Ou, se não, compras está dentro do PCP. Empresas menores que não têm divisão setorial, não têm divisão por departamentos, por muitas vezes o próprio PCP que executa as compras.
Como que a gente faz esse processo de compras? É o processo mais lógico possível. Primeiro, eu identifico os principais fornecedores, vejo quais itens podem ser comprados de quais fornecedores, avalio a qualidade, condição de entrega, se o fornecedor é confiável e faço o pedido de compra. Nesse pedido de compra, obrigatoriamente, no mínimo, eu tenho que ter os dados da nossa empresa, principalmente CNPJ, porque o fornecedor vai vincular a venda ao nosso CNPJ e isso é lançado no sistema do governo de compras e vendas entre as empresas, que é o bendito fisco, que a gente paga os impostos em cima disso. Então, toda a questão de notas fiscais atualmente entre empresas já está tudo online, então quem for nos fornecer já precisa do nosso CNPJ. Também preciso dos dados do material. A empresa pode fornecer 10 mil tipos de produtos diferentes. Eu tenho que informar para ela qual exatamente eu quero. Se eu informar errado, eles não vão descobrir que está errado, eles vão me entregar o que eu pedi. Também preciso saber quais são os dados da embalagem. Por que disso? Por conta do frete, ou por conta do meio de transporte ao qual eu vou estar carregando. Então, dependendo do tipo de embalagem, não cabe no caminhão, tem que ser uma carreta grandona. Ou não cabe num carro, tem que ser um Jeep, tem que ser uma caminhonete ou algo do tipo. Preciso também informar qual a qualidade mínima, principalmente com relação à confiabilidade do produto, dizer quais são as dimensões mínimas e máximas exigidas daquele material. Também falar as condições de pagamento, como que eu vou pagar ele, e demais condições que o fornecedor exija para a gente. Então, todos esses itens a gente precisa estar informando no processo de compra. Novamente, se a empresa não tem um setor de compra, muito provavelmente ou é o PCP ou é o financeiro que compra. Como o financeiro não conhece dos produtos, dos materiais, o PCP de toda forma teria que encaminhar todos esses pedidos lá para o financeiro. Então é mais fácil o PCP já fazer tudo, senão fica passando por muita gente. Agora, se a empresa já tiver o setor de compras, o PCP basicamente passa a quantidade e o produto, e o setor de compras se vira.